No vídeo de hoje, vamos falar sobre quadriláteros, mais especificamente sobre paralelogramos. Um paralelogramo é o quadrilátero convexo com dois pares de lados paralelos. Então, temos este paralelogramo aqui, com vértices A, B, C e D. Os lados opostos, eles são paralelos, ou seja, podemos concluir que o lado AB é paralelo ao lado CD. E o lado AD é paralelo ao lado CB. Esses são os pares de lados paralelos. Além disso, nós temos na nossa figura uma medida A. Essa medida A é a distância perpendicular entre dois lados, no caso, entre o lado AB e o lado DC. Agora vamos verificar algumas classificações dos paralelogramos. Temos o paralelogramo chamado retângulo. O retângulo é o paralelogramo que possui quatro ângulos retos, ou seja, quatro ângulos de 90 graus, e temos a sua figura aqui. Também temos o losango. O losango é o paralelogramo que possui quatro lados congruentes. Isso quer dizer que ele tem quatro lados com a mesma medida. Temos um exemplo de losango aqui. E temos o quadrado. O quadrado é o paralelogramo que possui quatro lados congruentes e quatro ângulos retos, ou seja, de 90 graus. Temos um exemplo de um quadrado aqui. Nesse momento, temos uma observação. Todo quadrado é um retângulo e losango ao mesmo tempo, mas nem todo losango pode ser classificado como quadrado e também nem todo retângulo pode ser classificado como quadrado. Ou seja, tanto o retângulo quanto o quadrado e o losango são paralelogramos. No entanto, o retângulo possui quatro ângulos retos. O losango possui quatro lados congruentes. O quadrado possui a característica de ter os quatro ângulos retos, ou seja, de 90 graus, e os quatro lados congruentes. Portanto, o quadrado é um losango e retângulo ao mesmo tempo. Agora vamos verificar algumas propriedades dos paralelogramos. Propriedade número 1. Lados opostos. Os lados opostos de um paralelogramo são congruentes. Então, temos o nosso paralelogramo aqui. Podemos concluir que o lado AD ele é congruente, ou seja, tem a mesma medida que o lado BC. Da mesma forma, o lado AB é congruente ao lado DC, ou seja, eles têm a mesma medida. Propriedade número 2. Ângulos opostos. Os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Então, temos o paralelogramo com vértices A, B, C e D desenhado aqui. No vértice A, temos um ângulo alfa. Portanto, no vértice C, também teremos um ângulo alfa, tendo em vista que os ângulos opostos em um paralelogramo são congruentes. Já no vértice B, temos um ângulo beta. Consequentemente, no vértice D, também teremos um ângulo beta, tendo em vista que os ângulos opostos em um paralelogramo são congruentes. Propriedade 3. Ponto médio. As diagonais de um paralelogramo se interceptam no ponto médio. Então, temos aqui um paralelogramo desenhado. Vamos desenhar a diagonal AC e a diagonal BD. As duas diagonais se cruzam neste ponto que vamos chamar de M. Este ponto é o ponto médio de ambas as diagonais. Isso quer dizer que o segmento AM ele é congruente ao segmento MC, ou seja, eles têm a mesma medida. Da mesma forma, o segmento DM
é congruente ao segmento MB. Ou seja, eles têm a mesma medida. E aqui nós marcamos os nossos risquinhos. De A até M, podemos marcar um risquinho. Consequentemente, de M até C, também teremos um risquinho. No segmento DM, marcamos 2 risquinhos e também podemos marcar no segmento MB 2 risquinhos. Propriedade do retângulo. As diagonais de um retângulo são congruentes. Então, vamos desenhar um retângulo aqui. Neste retângulo, vamos traçar a diagonal AC e a diagonal BD. E podemos concluir que AC é congruente a BD. Ou seja, ambas as diagonais têm a mesma medida. Propriedade do losango. As diagonais de um losango são perpendiculares entre si e são bissetrizes dos ângulos internos. Então, vamos desenhar um losango aqui. Vamos traçar as diagonais do losango. Podemos perceber o seguinte: nesse cruzamento, aqui no centro do losango, todos os ângulos serão de 90 graus. Ou seja, as diagonais são perpendiculares entre si. E também teremos a seguinte característica: os ângulos opostos são congruentes e cada diagonal divide os ângulos opostos na metade, sendo então a bissetriz dos mesmos. E aí podemos marcar estes ângulos aqui. Propriedade do quadrado. No quadrado, as diagonais são congruentes, são perpendiculares entre si e são bissetrizes dos ângulos internos. Vamos desenhar um quadrado aqui. E agora vamos traçar as duas diagonais do mesmo. Temos a diagonal AC e a diagonal BD. Ambas as diagonais são congruentes, ou seja, elas têm a mesma medida. Isso quer dizer que AC é congruente a BD. Além disso, as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. E aí, todos os ângulos serão divididos na metade. E como todos os ângulos do quadrado são iguais, todas as divisões resultarão no mesmo número. E fazemos as marcações dos ângulos aqui. E por fim, as diagonais também vão se interceptar, formando ângulos de 90 graus, sendo perpendiculares entre si. E aí destacamos os ângulos de 90 graus aqui. Agora, iremos resolver alguns exemplos. Número 1. Utilizando as propriedades de paralelogramos, determine a medida das incógnitas nas figuras abaixo. Item A. Temos este paralelogramo aqui, com vértices A, B, C e D. O lado AD mede 2x mais 5, o lado BC mede x mais 10, o lado AB mede 5y menos 8 e o lado CD mede 3y mais 4. Utilizando a propriedade dos lados opostos congruentes, podemos concluir o seguinte: que o lado 2x mais 5 é igual ao lado x mais 10. Então, ficamos com 2x mais 5 igual a x mais 10. Agora, organizamos a equação. Ficamos com 2x menos x igual a 10 menos 5. 2x menos x resulta em x. E 10 menos 5 resulta em 5. Portanto, chegamos em x igual a 5. Da mesma forma, podemos escrever que o lado 5y menos 8 é igual ao lado 3y mais 4. E aí organizamos a equação. Ficamos com 5y menos 3y igual a 4 mais 8. 5y menos 3y resulta em 2y. E 4 mais 8 resulta em 12. Portanto, chegamos em 2y igual a 12. Agora, o 2 que está multiplicando o y irá passar dividindo. E aí ficamos com y igual a 12 sobre 2.
e 12 dividido para 2 resulta em 6. Portanto, y é igual a 6. Item B. Temos este paralelogramo aqui. No vértice A, temos um ângulo 2y menos 10. No vértice B, temos um ângulo 3x menos 40. No vértice C, temos um ângulo y mais 30. E no vértice D, temos um ângulo 2x mais 10. Utilizando a propriedade dos ângulos opostos congruentes, podemos concluir o seguinte, que 3x menos 40 é igual a 2x mais 10. E aí organizamos a equação. Ficamos com 3x menos 2x igual a 10 mais 40. 3x menos 2x resulta em x, e 10 mais 40 resulta em 50. Portanto, x é igual a 50. E também podemos organizar a seguinte equação. 2y menos 10 é igual a y mais 30, tendo em vista que são ângulos opostos, e nos paralelogramos eles são congruentes. Organizando a equação, ficamos com 2y menos y igual a 30 mais 10. 2y menos y resulta em y, e 30 mais 10 resulta em 40. Portanto, y é igual a 40. Item C. Temos este paralelogramo aqui, com as diagonais se interceptando no ponto médio. O ponto médio está localizado na metade do segmento, portanto, podemos organizar as seguintes equações. Na diagonal BD, podemos escrever que 2x é igual a x mais 20. Organizando a equação, ficamos com 2x menos x igual a 20. Ou seja, 2x menos x resulta em x. Portanto, x é igual a 20. Na diagonal AC, podemos escrever que 2y menos 10 é igual a y mais 20. E organizando a equação, ficamos com 2y menos y igual a 20 mais 10. 2y menos y resulta em y, e 20 mais 10 resulta em 30. Portanto, y é igual a 30. Questão número 2. Determine as incógnitas no losango abaixo. Então, temos este losango aqui. Podemos observar que o ângulo x equivale a 90 graus, tendo em vista que, como temos um losango e as diagonais de um losango se interceptam formando ângulos de 90 graus, assim como a propriedade que vimos anteriormente, isso quer dizer que aquele ângulo x deve medir 90 graus. Já o ângulo y, ele deve ser igual a 40 graus, tendo em vista que, conforme a propriedade do losango, as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos, e uma bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Então, se eu tenho 40 graus para um lado, eu também terei 40 graus para o outro. Agora, teremos que calcular o ângulo Z. Podemos perceber que abaixo do ângulo x também temos um ângulo de 90 graus. E aí teremos o seguinte, que Z mais 90 mais y é igual a 180. Como sabemos que y é igual a 40, podemos escrever z mais 90 mais 40 igual a 180. Ou seja, z é igual a 180 menos 90 menos 40. Isso quer dizer que z é igual a 50 graus. Número 3. Determine o perímetro do quadrado abaixo. Então, temos este quadrado aqui. Uma das dimensões dele mede 5x menos 20 e a outra 2x mais 10. Como temos um quadrado, sabemos que os quatro lados são iguais. Portanto, podemos escrever que 5x menos 20
é igual a 2x mais 10. E agora, resolvemos esta equação. Ficamos com 5x menos 2x igual a 20 mais 10. 5x menos 2x resulta em 3x, e 20 mais 10 resulta em 30. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo, e aí ficamos com x igual a 30 sobre 3. E 30 dividido para 3 resulta em 10, portanto, x é igual a 10. Agora, podemos calcular o tamanho dos lados do quadrado. Temos um lado que mede 5x menos 20. Substituindo x por 10, ficamos com 5 vezes 10 menos 20. 5 vezes 10 fica 50, menos 20. E 50 menos 20 resulta em 30. O outro lado tem medida 2x mais 10. Substituindo x por 10, ficaremos com 2 vezes 10 mais 10. 2 vezes 10 resulta em 20, mais o 10. Obtemos, então, 30. Observem que os dois lados devem ser iguais, tendo em vista que os 4 lados de um quadrado têm a mesma medida. E aí, podemos concluir o perímetro, que o perímetro será igual a 30 mais 30 mais 30 mais 30. Ou seja, o perímetro do quadrado será igual a 120. E esse foi nosso vídeo sobre quadriláteros, mais especificamente sobre paralelogramos. Espero que tenham gostado e até a próxima!